Mano, meu primeiro contato com a dança sempre teve um laço familiar, assim. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. As pessoas pretas, sobretudo as pessoas pretas, elas sempre foram muito alimentadas nesse quesito da arte, nesse quesito de poder artístico, de entender a vida. Eu também gosto de pontuar que a ciência, ela é uma maneira de você entender o mundo, mas a arte, ela apresenta uma outra forma de você ver o mundo, de ter o mundo. Então foi isso que aconteceu comigo em relação à dança. Je suis emporté au loin, et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais. E eu comecei a dançar sozinho, cara, com 11 anos, na varanda de casa, na rua. E aí o pessoal começou a dizer, olha, tem um espaço legal na Casa de Cultura, que no caso é chamada Casa do Hip Hop. E aí foi eu e o Kodia, a gente viu que aquela galera super estilosa, boné e tal, dureg, tênisão da Nike, foda pra caralho. E a gente brincou, falou, mano, eu quero fazer parte disso, cara, eu quero isso aqui pra mim, mano. Então, os meus primeiros passos, assim, foi porque eu fui muito curioso. E se eu falar pra você como eu sei dançar, mano, e aí é uma pergunta que eu vou levar pro resto da minha vida, porque eu não sei da onde que me veio esse interesse forte de dança. Porque a maioria das pessoas aprendem a dançar a partir do momento que entra no espaço, né? Com o professor X e tal. Eu já tinha algumas coisas comigo, e aí eu fui aprimorando na Casa do Hip Hop, que eu sou muito grato aos professores, às professoras que estiveram lá, que passaram pela minha vida. Então foi esse reencontro, acho que posso dizer que foi um reencontro com a dança e com essa galera do hip hop. Então tudo começou na Casa de Cultura, na Casa do hip hop. A gente precisa frisar as relações que acontecem dentro da quebrada, porque sempre tem dança, sempre tem festa. Você vê que no final de semana tem um churrasquinho rolando, acontecendo. Então a dança e a festa, ela sempre está permanente no meio da galera, etc. Então eu gosto de brincar, eu falo isso com meus amigos, e quando você vê uma criança dançando na calçada, sei lá, tem 4, 6, 7 anos, e passa um carro de som, pum, 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 e aquela criança dá aquela mexida, faz assim com o braço, ela sabe o que está fazendo? Não, mas é dança. Aí a questão é, da onde que veio isso, cara? Da onde que veio essa coisa? Da onde que... e todo mundo fala, ó, tá dançando. Olha, ele tá fazendo esse movimento X e criança mexe e tal. Então é pra você ver que isso veio de mim, então desde muito pequeno. Então é essa interpretação, né? O que essa criança está fazendo quando vem essa música, né? Quando vem essa coisa. E eu preciso pontuar e frisar que dentro da quebrada existe muitas e muitas crianças que têm essas personalidades muito boas de serem ditas e de serem aperfeiçoadas, cara. Tem gente que tem muita habilidade em conversar, dança, pintura, a criar estratégias, enfim. Então, a dança ela veio como isso, assim, pra mim, nesse jeito, dessa forma, como essa criança dançando no som, sem entender nada, e a galera curtindo, e aí eu fui indo, e cheguei aqui onde eu tô, cara. Vai ser um pouco polêmico. Porque quando eu ganhei minha primeira competição com 16 anos, 15, 16 anos, eu fui o garoto mais jovem a ganhar o Duelo de Titãs. Eu não conheço ninguém que ganhou antes de mim mais novo, assim. Então, eu não consigo ter memórias disso. A partir desse momento, quando eu ganhei, muita gente veio falar pra mim, cara, agora você tem que ir pra São Paulo. Aí eu fico pensando, caraca. Então, as pessoas que eu admiro na dança, os meus professores, tanto o Lin, tanto o Galego, o próprio Bochecha,
A própria Ana Paula do hip hop também, que teve uma parcela muito interessante na minha vida. Essa galera tá aqui, cara. Eles não estão em São Paulo. Então, eu bati uma meta, foi uma meta, então daqui em diante eu tenho que ir para São Paulo. Aí nesse exato momento, muita gente vem até mim e fala, William, você precisa ir para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, eu chegando lá, eu percebi que existe um grupo, uma família, né, as pessoas que se entendem como dançarinos, que são bons, obviamente. São Paulo também tem, sim, as suas oportunidades, inegavelmente, isso aí a gente não pode negar. Agora, dizer que lá é um único ponto de referência, naquele exato momento que eu ganhei aquele evento, eu também perdi minha autoestima, porque eu pensei, cara, então eu preciso, para eu ser o melhor do que eu estou fazendo, eu preciso ir lá em São Paulo para comprovar isso, comprovar que eu sou o que eu sou, né? E a casa do hip hop não pode me dar esse título mesmo, ó, você é um ótimo dançarino. Não, eu preciso ir para São Paulo, conhecer N pessoas. Não estou negando que São Paulo não tem oportunidades, porque isso tem. Mas a maioria das vezes eu vejo que pessoas do interior vão para lá. Então é até um debate. Será mesmo que a gente tem que sempre visar São Paulo como a única maneira de merecimento e de reconhecimento pela nossa arte? Aí fica a questão da dança, que eu quero deixar esse ênfase aí, né? Mas essas pessoas, todas as pessoas, desde as pessoas da rua, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, que olharam eu dançar, essas pessoas que são a galera que eu admiro na dança, cara. Porque eles que olham pra mim e falam, mano, você é bom. Quando você decide ser dançarino, quando você coloca o seu corpo em um movimento de espaço, movimento do corpo, você precisa entender que esse corpo veio de algum lugar. Que esse corpo foi ensinado a se movimentar, a se entender de algum lugar. Então, a gente precisa compreender que boa parte das coisas, se não tudo, tem a mão da cultura, né? Tem um grande amigo meu, que Focorato, se eu não me engano, ele disse que é tudo culpa da cultura. Que as pessoas pensam, dançam, se amam a partir disso. Mas assim, quando você vai em um território que eles dizem periférico e você apresenta uma dança, um jeito, uma maneira de apresentar pra galera, pras crianças, sempre vem o mais velho e diz, olha, isso aqui na minha época era break, olha, isso aqui na minha época era isso aqui, agora vocês estão fazendo isso aqui, não, isso aqui. E aí eu vejo que é uma maneira de narrar a história dos outros também, porque o corpo, ele é uma memória, o corpo, ele traz uma memória. Então, quando você está dançando dentro de um espaço que eles pedem para você ser engessado, pedem para você só trabalhar, pedem para você todo santo dia esquecer o próprio corpo, todo santo dia esquecer o que o seu corpo pode fazer além de arte, além de... Não, entender que o seu corpo ele está vivo. Então, na hora que você chega no espaço e dança, e apresenta, começam a vir gente para ver, gente para lembrar, gente para entender. Então, para mim, isso é um movimento político tão fodido que eu fico imaginando daqui a 15, a 10 anos, como que isso pode ecoar no outro. Porque sempre tem alguém, eu conheço fulano de tal que dança, eu conheço fulano de tal que faz isso. Então você traz a coletividade para perto. E é impressionante, né? Todas as vezes a roda de dança sempre é um circo. Sempre se faz um circo. E esse círculo representa, como o grande mestre Nego Bispo diz, né? O começo, meio e o começo de novo. E isso é um ato político porque você vai estar trazendo memória, trazendo representatividade das pessoas e apresentando uma ideia de que o corpo, ele não é só para andar. Orgulho de tudo que vem fazendo Rio Preto, especialmente dançarinos e aqueles que andam comigo. Eu vejo esse pilar necessário desse debate referente ao que podemos entender como autoestima do nosso povo na cidade. Os eventos, sim, da cidade,
sem tanto esse borbulhinho de que você só vai ser um grande vitorioso se você for para São Paulo. Então, primeiramente, preciso pontuar que existe dançarinos excepcionais em Rio Preto. Se não me engano, se não me falha a memória, Rio Preto foi a primeira cidade a ter dançarinos que viajaram fora do país, assim. Então, a Backspin, né? Tem tantos outros grupos, Get Wars, Bad Squad, até X-Style, é o grupo que eu faço parte, tem 10 anos de existência. Então, nesse quesito de dança mesmo, puramente dança, eu não tenho o que dizer, são dançarinos excepcionais. Porém, é um debate meu mesmo, é uma reflexão minha referente à expectativa que se dá, até um pouco, vou usar essa palavra ilusória, a ideia de São Paulo. Porque se o meu mestre está aqui em Rio Preto, se ele me fala que eu sou bom, se aquele amigo meu que treina todo dia comigo fala que eu sou bom, mas só quando eu vou para São Paulo ou para alguma capital e alguém fala que realmente eu sou bom, aí eu me entendo como um bom dançarino. E as pessoas que falaram isso para mim antes? Então essa questão de autoestima mesmo, porque eu tô falando isso porque eu ouvi muito, vai para fora, vai para tal lugar. E quando eu não conseguia fazer isso, eu senti que eu tava dando uns passos de regresso, assim, um negócio muito, muito curioso. E quando eu finalmente fui, eu não me senti pertencido. Não me senti pertencido. Porque eu não estava no meu espaço. E isso diz muito, diz muito. Então eu saí do meu espaço para ir para lá. E raramente eles saem de lá para vir para cá também. Então isso é uma coisa que a gente precisa pontuar com atenção, né? Nossa, tem tanta Cosmorama, Getulina, Porã, Catanduva, mas uma coisa que eu acho excepcional na dança. Todas as vezes que você vai sempre viajar, você sempre encontra bons amigos, bons encontros, assim. É impressionante. Então você vai para Votuporã, Catanduva, Cosmorama, Getulina, Badibacite, Mirassol, todos esses lugares, regiões, e é sempre um encontro muito harmonioso, muito gostoso. Então, assim, eu costumo dizer, pode parecer ter um equívoco, que se você tem um momento especial na dança, é porque talvez você não viajou muito. É como você perguntar, isso aí veio de eu não sei quem disse isso, mas se você tem um livro favorito, aparentemente você não leu muito. Então, assim, é uma questão minha. Minha primeira conquista no Duel Titãs foi assim, aconteceu, cheguei lá, eu fui o último a me inscrever. E muita gente falou, escreve aí, só pra você competir mesmo, etc. E tinha gente nesse dia que ia viajar pra França, enfim, dançarinos de alta qualidade. E eu me inscrevi, daí eu fui passando, ganhei do meu professor, ganhei de tal fulano, etc, etc. Aí chegou na final, eu cheguei na final, na hora que eu cheguei na final eu fiquei abismado, cara, cheguei na final e agora? Fui correndo pro banheiro, com ansiedade do cão, falei, e agora eu tenho que ir, senão não tem jeito. Naquele exato momento eu percebi que o melhor caminho é aquele que não tem volta. E aí eu precisei ir, adentrei o espaço da dança, voltei, fui pra final, ganhei, na hora que eu ganhei, assim, eu vi minha pressão caiu, e a galera veio pra cima, eu brinco que naquele dia é como se fosse um batizado, assim. Eu desmaiei um pouco, assim, na hora que eu voltei, já voltei, o pessoal segurando eu, e naquele momento, naquele momento eu tive o nome de Manolo, porque eu escrevi meu nome de The Blitz, eu acho que era o nome, que eu conhecia, aí que eu coloquei meu nome The Blitz, e a moça falou, não, Ana Paula, eu acho, não, o que é esse The Blitz, o que é esse... Ah, Manolo, trocou outro nome lá, e eu, o que é esse Manolo, e aí eu falei, eu sou o Manolo, é Manolo, aí eu entrei, e aí o Manolo, primeira vez que eu competi, já foi batizado com o nome, ganhei o evento, e aí comecei a trazer boas recordações pra minha cabeça. O apelido ficou ou não? Ficou, Manolo. Então qualquer lugar que você for pra Rio Preto aí,
Manolo é eu. Eu sempre gosto de dizer que todas as vezes que a gente fala sobre ancestralidade, parece que a gente está puxando uma linha da continuidade. Eu sou fissurado no tempo. O tempo das coisas, esse tempo cosmológico, o tempo de cada objeto, eu sou fissurado nisso. E eu sempre fiquei abismado quando uma filósofa chamada Oberyn Odara, ela disse que ela estava sentada na frente de uma praia, na frente do mar, melhor dizendo, e alguém tirou a foto dela. E depois disso, ela mandou para a mãe dela, e a mãe dela olhou e disse: nossa filha, você tirou a foto idêntico à sua avó. Aí ela pegou uma foto da avó, juntou com o celular e foi assim, muito parecido, muito parecido. Então, nesse exato momento, ela fez uma repetição, uma continuidade, melhor dizendo, que nem ela sabia. Então, toda vez que eu falo sobre terreiro e ancestralidade, parece que eu sempre estou puxando um pouco essa linha da continuidade para dizer coisas que antes eu não sabia, estou aprendendo a dizer, estou aprendendo a entender. Então, o terreiro ele me atravessou, me atravessa a todo instante, porque eu aprendi a entender como olhar a partir de mim, a partir do mundo, a partir da visão dos preto velho, dos caboclos, dos baianos, dos Exu, Pombogira, que o mundo é muito mais isso que eles estão me ofertando. É muito mais isso que eles me disseram. E graças a tudo isso que eu vivi, eu pude entender com essa ótica do próprio vô Benedito, quando ele disse: aquele que não tem vergonha, envergonha os outros. Então, todas as vezes que eu lembro dessas frases, dessas formas de dizer, da maneira de gesticular, de entender o mundo, a terreiro e a ancestralidade me disseram. Quando eu vejo os pequenos, os caçulas, andando, falando, dizendo, e o grande nego bispo disse: se uma criança não quer ser você quando crescer, alguma coisa está fazendo de errado. E é muito curioso porque boa parte das crianças sempre querem ser os outros longe das famílias, né? E quando você traz essa ideia de que essa criança próxima de você, ela pode ser você porque você é uma boa representação e ela te vê como uma boa representação, para mim eu vejo que é um ótimo início falar sobre ancestralidade. Porque todo mundo sempre lembra da ancestralidade dos mais velhos, mas poucos esquecem que os mais novos estão aqui. E falar sobre ancestralidade, continuidade em movimento é você falar dos mais novos, dizer dos mais novos. No olhar de uma criança, tudo é um começo. Sempre é um começo. E a partir disso, eu não posso jamais esquecer daqueles que vieram depois de mim, não só daqueles que vieram antes. Isso é um trabalho que eu faço. Então, quando eu falo sobre ancestralidade em movimento, eu não consigo imaginar a não ser que não me traga a memória dos caçulas, dos pequenos, porque eles que vão continuar o movimento. Eu tenho as minhas ressalvas para falar sobre o Estado, a política, e eu tomo sempre muito cuidado também, né? Se eu quisesse falar muitas coisas, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber o que fala. Falador passa mal se falar demais. Então tem uma coisa assim que eu digo que em certa instância, muitas das vezes tentam enferrujar, engessar. A dança, ela também mantém uma boa malandragem, né? E uma boa malandragem que se mantém, ela sempre está driblando a morte. E quando eu falo a morte simbólica, a morte do sonho, a morte da expectativa, a morte de se entender. E a morte de dançar mesmo, de procurar dançar. De dizer, não, eu quero não só viver disso, mas eu quero ser a dança. E muitas das vezes,
há um atravessamento do Estado que, em certa instância, não permite. E claro que não dá para generalizar, porque tem alguns espaços, como tive na casa do hip hop, eu consegui esse privilégio, podemos dizer assim, né? Mas em muitos espaços, aquele que invade, ele não compreende. É por isso que é muito importante todo dançarino ter consigo a malandragem da arte, o diálogo de fronteira. A partir do momento que você invade meu espaço, minha fronteira, é a hora que você tem que ditar suas regras e a sua forma de dizer, de se expressar, para que aquilo não entre como uma invasão mesmo. Então, quando você cria esse diálogo de fronteira, você sabe qual que é o seu espaço, você defende o seu espaço e também sabe quando é o espaço do outro. E o corpo, ele é um espaço político e, sobretudo, de poder. E eu jogo Yu-Gi-Oh, irmão, quando dá final de semana, tô sempre jogando Yu-Gi-Oh. É impressionante, é coisa de carta, mano, carta é bizarro. Baralho, essas coisas assim, eu gosto demais, velho. E aí eu vi o Yu-Gi-Oh, tem essa questão de temática, aí tem uns dragão, os caralho 4 lá, acho muito louco isso aqui. Eu amo ser contraditório, cara. Muita gente fica maluco com isso, mano. Eu amo ser contraditório. Amo mesmo ser contraditório. Porque certeza absoluta, essa certeza rígida, é coisa de eurocristão, mano. Eu sou contraditório, mas jamais eu sou incoerente. Tem um ponto aí. Agora, eu posso muito bem dizer coisas que daqui a um mês eu posso... Mano, não, errei. Opa, não, tem como complementar essa fala. É pra dizer que a gente precisa dessa ginga da contradição. Senão, cair nas suas próprias certezas é coisa de iniciante, assim, né? Então é por isso que é muito interessante você sempre estar, evidentemente, com o braço bem dado com a contradição, mas também muito ligeiro com a incoerência. Então as minhas contradições eu viro e mexe, tem semana que eu falo, mano, não, isso aqui eu não entendi muito bem o que ele disse. Aí passa a semana seguinte, não, ó, ele falou, foi verdade, cara. É uma coisa que a gente vive conversando assim, né, com os mais velhos, qual que é a melhor coisa que você pode falar pro mais novo? Cara, envelhece. E aí se envelhece, a gente pode atribuir com muitas reflexões. Por isso que é muito interessante, na dança também tem isso, né? O tempo, a frequência, o BPM. Na dança parece que a música, melhor dizendo, vou começar dizendo assim, a música é uma linguagem universal. Todo mundo sente da sua maneira, consegue entender, consegue sentir aquilo mesmo que não entendendo a palavra, mas chega. A dança também faz parte dessa linguagem universal. Então, a partir desse momento, quando você entende que o seu corpo ele tem um tempo, um ritmo, ele também envelhece, ele também nasce, ele também, na hora que ele cai e sobe, é uma brincadeira que a gente faz bastante na dança. Envelhece o movimento. E aí envelhecer o movimento é evidentemente não de um jeito pejorativo, né? Mas envelhece o movimento ele precisa decair, ele precisa ou levantar em alguns momentos, mas para depois acalmar. Traz um movimento mais calmo. E então a gente sempre fala sobre esse tempo do envelhecimento para você envelhecer a ideia, envelhecer o caminhar. E quando a gente fala sobre isso, é necessariamente calma, respira, envelhece, vamos com calma, as coisas há de acontecer, o mundo não vai acabar agora. Então é muito maluco isso, porque isso acalmou muito o meu mutuê por muito tempo. E então eu sempre brinco, né? Qual que é a melhor coisa que você pode falar para o mais novo? Mano, envelhece. Por muito tempo da minha vida, eu pensei em muitas palavras para ditar o meu caminhar, né? Minhas conquistas, as minhas formas. Mas eu percebi uma coisa, que compreender o tempo é uma forma de amar ele também. Então, uma forma que eu deixo uma palavra, ou melhor dizendo, uma fórmula
Eu gosto dessa palavra. O quanto que você tem nas mãos, os sonhos, as conquistas, o entendimento, ele também precisa trazer junto com isso um coletivo. Mesmo que você ache que não tenha um coletivo. Então eu vou deixar uma história que eu escrevi, que é da ética do urubu e da ética do cão. E eu queria que, a partir desse momento, a gente fosse refletir nesse entendimento que eu vou trazer. A ética do urubu é uma ética que você não vê outro urubu comendo outro. E tem muitos tipos de urubu. Urubu rei, urubu de cabeça vermelha. E todos eles conseguem manter a sua boa ética. A ética do bom caráter. De não ser desleal com o outro. De entender o espaço que é seu e o espaço que é do outro. No entanto, o cachorro é aquele que tá com a coleira, boa parte das vezes, num quintal, acredita que aquele espaço é dele, mas é do dono. E ele defende o dono com unhas e dentes, a ponto de atacar aquele que é da própria espécie. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o quanto que a ética do urubu a gente precisa ter no nosso dia a dia. E isso que a dança me proporcionou, muito. Reconhecer os meus, porque a gente sabe quem que é do corre. Aquele do corre sabe quem é aquele que é do corre. Impressionante. Não precisa de muito. Mas para isso precisa se manter uma boa ética, uma boa coletividade. Para que a gente não caia na ideia de ser um cachorrinho com uma boa coleira e no final do dia o dono dá uma boa refeição e você não quer dividir teu espaço porque você acredita que quem vai roubar teu espaço de fato é o outro cãozinho. Então, essa reflexão que eu trago é: a dança me trouxe muita malandragem, muito entendimento de mundo, vivência e boa ética. Essa ética do urubu. É isso.